Dando continuidade ao nosso assunto sobre astronomia, temos uma pergunta aqui. Por que estudamos astronomia, afinal de contas? Pois bem, através dos estudos astronômicos durante toda a história da humanidade, foi possível a gente entender e se localizar na superfície do nosso planeta. Através das constelações, como já foi visto, através da posição de algumas estrelas, era possível, antes mesmo da criação de bússolas, de mapas, de GPS, o ser humano ele poder entender em que parte do planeta, se ele está localizado no norte, no sul, no leste ou no oeste, enfim. E além disso, a astronomia ela também nos auxilia na compreensão de fenômenos naturais, como a duração dos dias, semanas, meses e anos. Atualmente, os telescópios são as ferramentas mais utilizadas para a observação do céu e estudos astronômicos. O inventor do telescópio foi Galileu Galilei, que ele é conhecido como o pai da ciência moderna. Ele foi um cientista, físico, astrônomo, escritor, filósofo e professor italiano que deixou um legado importante em diversas áreas do conhecimento científico. O telescópio é um instrumento que permite às pessoas enxergarem objetos distantes. Existem vários tipos de telescópios, dentre eles os refratores, que usam lente, os refletores, que usam espelhos, e os catadioptríticos, que usam lentes e espelhos. Aí aqui nessa imagem a gente está vendo que o telescópio é formado por um tubo, e no interior desse tubo tem uma série de lentes, sendo que a primeira é chamada de lente objetiva, que é por onde a luz do corpo celeste entra, e temos as lentes oculares, que é por onde você vai enxergar. Esse equipamento ele possibilita o aumento considerável desses corpos celestes e a observação de objetos a longa distância. Nós temos aqui o exemplo de alguns telescópios espaciais, porque não temos apenas os telescópios comuns, nós temos os telescópios espaciais, que eles conseguem enxergar mais longe ainda do que um telescópio comum. Temos aqui o Compton, o Spitzer, o Chandra e o Hubble, que eles captam diversos tipos de raios de ondas eletromagnéticas presentes no espaço, como os raios gama, a luz infravermelha, os raios X, a luz visível e a luz ultravioleta. A Terra, como a gente já aprendeu na nossa aula passada, ela gira em torno do Sol, segundo a teoria heliocêntrica. Os dias são determinados pela volta completa dada pela Terra ao redor do seu próprio eixo, que é imaginário, enquanto que metade do planeta é iluminado pela luz do Sol, que nós chamamos de dia claro, e a outra metade não é iluminada, que é o que nós chamamos de noite. A sombra da Terra é projetada sobre a sua outra metade. O gnomon é um instrumento astronômico usado desde a antiguidade para se medir a passagem do tempo, utilizando a luz solar e a sua sombra. Com ele pode-se aferir até mesmo a época do ano. Então aqui é a imagem do nosso planeta, né, sendo parte dele iluminado pela luz do Sol, que é o que a gente vai chamar de dia claro, e a outra metade sendo encoberta pela própria sombra do planeta, né, que é o que a gente vai chamar de noite. E aqui o gnomon, que ele é uma espécie de relógio solar, em que a própria sombra do Sol, ao longo do dia, né, com a movimentação do planeta, a gente tem aquela impressão de que é o Sol que está se movimentando, mas na verdade é a Terra que está girando em torno do Sol, em torno de si mesma. Então o movimento dessa sombra projetada por esse gnomon, ele permite com que você entenda, a partir de uma análise, que momento do dia você está, né? Ele é um utensílio que foi utilizado na antiguidade, né? E aí nós temos um exemplo de um feito nos dias atuais. Hoje nós temos o relógio que nos permite saber a hora do dia sem precisar desse artefato. A Terra realiza uma série de movimentos, né? Os mais famosos são a rotação e a translação, que nós vamos falar agora, mas além desses dois movimentos, ela realiza também uma série de outros movimentos. Primeiramente, a rotação, que é o movimento que a Terra realiza ao girar em torno do próprio eixo dela. É como se ela estivesse rodando em volta de si. O tempo que o planeta leva para completar esse giro, ele é de 24 horas. A principal consequência é a existência alternada entre os dias e as noites. A Terra gira no sentido anti-horário, e dessa forma temos a impressão de que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Aqui a imagem da Terra girando, né, no sentido anti-horário.
fazendo seu giro aqui no sentido anti-horário, né? Olha aqui o giro no sentido contrário ao sentido que gira os ponteiros de um relógio. Aqui o eixo imaginário, né? Vocês podem perceber que a Terra ela tem uma posição inclinada com relação ao Sol, né? Daqui a pouco a gente vai ver no que isso aí influencia. Então esse giro da Terra dura 24 horas, é o tempo que a Terra dá uma volta completa em torno de si mesma, e é esse movimento que determina os dias e as noites. Já a translação é o movimento que a Terra faz ao dar uma volta completa em torno do Sol. Esse movimento dura 365 dias e 6 horas para ser completado. Ele é importante porque ele que determina a existência das estações do ano. Também se deve ao movimento de translação, né? A cada 4 anos adicionamos um dia no nosso calendário, que chamamos de ano bissexto. Por que existem os anos bissextos? Como a gente falou agora, o movimento de translação ele dura 365 dias e 6 horas. Só que tem um porém. A gente nunca comemora a virada do ano às 6 da manhã, né? A gente comemora às meia-noite. Ou seja, todo ano sobram 6 horas no nosso calendário. A gente guarda essas 6 horas, né? Se você passar 4 anos guardando 6 horas, 6 vezes 4, 24 horas. 24 horas é a duração de um dia, exatamente. Então, por que nós temos o ano bissexto, que seria um ano que dura 366 dias? Porque durante esse período de 4 anos, as 6 horas acumuladas ao longo de todos esses anos, dá um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro, e esse ano nós damos o nome de ano bissexto. O equinócio é a posição da Terra em que o dia claro e a noite têm a mesma duração no planeta inteiro. E o equinócio ele acontece no início da primavera e no início do outono. O que significa isso aqui? Agora que a gente vai entrar naquela parte da inclinação do planeta e como ela influencia na duração do dia e da noite nas diferentes regiões do planeta. Já o solstício é a posição da Terra em que o dia claro e a noite têm diferença máxima, ou seja, a noite é mais longa do que o dia, ou o inverso, o dia é mais longo do que a noite. No início do verão nós temos o dia mais claro, que seria o solstício de verão, e no início do inverno nós temos o solstício de inverno, que é quando nós temos uma longa noite, uma noite mais longa do que o dia. Olha essa imagem aqui, bora tentar entender o solstício e as estações do ano. Está aqui a Terra fazendo um movimento de translação dela, né? Vocês podem perceber que o fato do eixo do nosso planeta ser inclinado, ele faz com que, dependendo da estação do ano, dependendo do período do ano, o hemisfério norte, que seria a metade norte do nosso planeta, ele vai estar mais inclinado para o lado oposto do Sol, ou seja, escondido do Sol, enquanto que o outro hemisfério vai estar mais voltado para a direção do Sol, né? Olha como acontece o oposto aqui nesse outro momento, em junho, na outra metade do ano. Seria o hemisfério norte que está voltado para o Sol e o hemisfério sul que está escondido. E é justamente essa inclinação que faz com que nós tenhamos o quê? Diferenças entre o dia e a noite durante o ano, dependendo da região do planeta que você estiver localizado. Nós vivemos numa região central no planeta. A nossa cidade de Belém, ela fica próxima da linha do Equador. O que significa isso aí? Significa que nós praticamente o ano inteiro recebemos a luz do Sol de forma direta. Então, por conta disso, a gente não percebe, por exemplo, as estações do ano aqui na nossa região. Nós não temos, por exemplo, o inverno com neve, nós não temos um verão extremamente quente do ano. Nós aqui na nossa região, basicamente temos o quê? Um período seco e um período chuvoso. Eu estou gravando esse vídeo agora em fevereiro, é um período chuvoso, nesse exato momento está chovendo, né? É um período que praticamente o dia inteiro chove. Acredite, esse período é o nosso verão, né? Então o verão aqui na Amazônia, onde nós vivemos, é um período chuvoso e o inverno é o período seco. Mas professor, quando é que é o inverno pra gente aqui? Seria aquele período de julho, quando a gente costuma ir à praia pegar sol? Pois é, por incrível que pareça, pelo fato da nossa cidade estar abaixo da linha do Equador, ou seja, no hemisfério sul, sim, olha aqui o mês de junho. O mês de junho é inverno no hemisfério sul. Então aquele período que a gente vai para a praia, nas férias de julho, é inverno pra gente. Só que é estranho pra gente que no nosso inverno não faz frio. O nosso inverno ele é seco, chove pouco. Então é por isso que a gente vai à praia, porque para de chover, né? Esse período agora
entre dezembro, janeiro, fevereiro, que a gente está agora, é o período em que é o quê? É verão pra gente aqui no hemisfério sul. Só que acontece o quê? Chove muito, né? Pra gente, o nosso verão, ele é chuvoso. Então, as estações do ano, elas são determinadas de forma invertidas nos hemisférios. Se vocês perceberem aqui em dezembro, é inverno no hemisfério norte e é verão no hemisfério sul. Bora tentar entender rápido isso aqui. Por que acontece isso aqui? Se você observar, toda a metade para cima do planeta, ela está meio que virada para o lado oposto do Sol. É por isso que é inverno. A luz do Sol não incide de maneira direta nessas regiões mais afastadas da linha do Equador. E aqui é o contrário. Todo o hemisfério sul ele está virado em direção ao Sol. Então a luz do Sol incide de maneira mais direta. Se você for para o outro oposto, é o contrário. Enquanto aqui no hemisfério norte ele estava escondido do Sol, aqui ele está exposto, e aqui é o hemisfério sul que está escondido e não exposto. É por isso que é inverno no hemisfério sul e é verão no hemisfério norte. Então, resumindo, a inclinação da Terra ela é determinante para diferenciar as estações do ano com relação ao hemisfério norte e hemisfério sul. Ela sempre é trocada, certo? E a posição da Terra, de acordo com o Sol, durante o movimento de translação ao longo do ano, também vai determinar as estações do ano, de acordo com a inclinação do planeta e de acordo com a distância com relação ao Sol. E aqui uma curiosidade, que a gente chama aqui de noite polar e sol da meia-noite. O que é isso aqui? São os extremos do planeta. Lembra que eu falei para vocês que quanto mais distante da linha do Equador, mais você sente as estações do ano? Pois é. Quer uma região mais longe da linha do Equador do que o Polo Norte e o Polo Sul? E é justamente isso que acontece. Acontecem os extremos mais absurdos. Aqui no Polo Norte, durante 6 meses do ano, o que acontece? O Polo Norte fica escondido do Sol. Então todo esse período aqui, de 6 meses, é o que a gente chama de noite polar. É o inverno no Polo Norte, certo? E simplesmente não existe luz do Sol. É uma noite de 6 meses. E o inverso acontece com o Polo Sul. O Polo Sul, nesse período aqui todinho, ele está virado em direção ao Sol. Ou seja, o Polo Sul vai receber a luz do Sol durante 6 meses. É aqui que a gente vai chamar de sol da meia-noite. Ou seja, mesmo durante a madrugada, é sol lá no Polo Sul. É um dia claro de 6 meses de duração. E o inverso acontece nesse segundo momento. São 6 meses de luz solar, ou seja, de dia claro no Polo Norte, e são 6 meses de noite para o Polo Sul, né? Que é essa curiosidade que a gente tem nesses dois extremos do planeta Terra. Isso também explica a inclinação da Terra, também explica por que o Polo Norte e o Polo Sul é onde se concentra todo o gelo do nosso planeta, a maior parte do gelo do nosso planeta, e as regiões frias do nosso planeta estão localizadas nesses polos. Por quê? Porque devido ao planeta estar inclinado, vocês podem perceber que os polos nunca recebem a luz do Sol de forma intensa, direta, né? Eles sempre estão meio inclinados com relação à luz do Sol. Então eles sempre recebem pouca luz do Sol, eles não recebem luz direta do Sol como a gente recebe aqui quando a gente vai, por exemplo, se bronzear na praia, né? Pegar um bronze na praia, aquele sol a pino que a gente tem aqui, aquele sol de meio-dia, de 10, 11 da manhã, aquele sol da tarde, ele simplesmente não acontece nos polos. Por quê? Porque os polos, eles como estão em regiões extremas e sempre inclinados com relação ao Sol, eles nunca recebem a luz do Sol de forma direta e por isso são regiões extremamente frias. E também isso explica por que a nossa região é o tempo todo quente, mesmo quando chove. Aqui essa outra imagem ela está mostrando o movimento de translação, certo? E o solstício e o equinócio. Bora lembrar do solstício e equinócio. O solstício é aquele período em que o dia claro e a noite escura, em que o dia claro e a noite eles vão ter a maior diferença entre si. Olha lá, o solstício de verão é aquele dia do ano em que o dia vai ser mais longo do que lá, né? E o inverso seria o solstício de inverno, que é quando a noite é mais longa, ou seja, você vai ter um dia claro muito curto e uma noite muito longa. Lá cedo vai escurecer e de manhã cedo ainda não vai ter clareado, ainda será noite, né? E ao contrário do solstício, que é onde você encontra a maior diferença entre o dia e a noite, nesses dois períodos do ano, você tem o equinócio, que é justamente o contrário. São os 2 dias do ano, que é o equinócio de outono e de primavera, onde o dia claro e a noite, eles têm exatamente a mesma duração. Para poder se localizar na Terra, né, e a gente ter uma noção
né? O nosso planeta ele é muito grande, mas para a gente poder se localizar, saber em que região do planeta a gente está, algumas medidas foram utilizadas, algumas coordenadas. E ao nome delas, a essas coordenadas nós chamamos de latitude e longitude. O que será a latitude? A latitude, elas são coordenadas baseadas nas linhas horizontais que se estendem de leste a oeste no nosso planeta. Observação, essas linhas são imaginárias, elas não existem de verdade. E a longitude, elas seriam as linhas verticais, ou seja, que cruzam o planeta de norte a sul. Olha aqui as linhas. Aqui nós temos a linha do Equador, que seria o principal paralelo, né, marcador da latitude no nosso planeta. A linha do Equador é a mais famosa. Você pode perceber que a linha do Equador passa bem perto aqui de onde a gente vive, aqui em Belém, né, aqui no norte do Brasil. Só que a gente ainda está abaixo da linha do Equador, não estamos acima. E entre as longitudes, nós temos o meridiano de Greenwich, né? O meridiano de Greenwich, ele seria o meridiano mais famoso do planeta, que ele, em teoria, ele cortaria o planeta na metade, né? Que seria uma linha imaginária também. As estações do ano se manifestam de diferentes formas nas diferentes latitudes do planeta. Em regiões próximas à linha do Equador, o verão e o inverno não se apresentam como estações quente e fria, mas sim como chuvosa e seca. Lembra que eu falei ainda agora que Belém fica perto da linha do Equador? Então olha lá, regiões próximas à linha do Equador, elas não vão encontrar um verão e um inverno como a gente conhece nos filmes, né? Um verão quente, um inverno com neve. A gente vai ter o quê? Uma estação quente, uma estação chuvosa, que é esse período agora que a gente conhece como inverno amazônico, que chove muito, né? Período de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. E nós temos um período seco, que seria o nosso verão amazônico. Esse período a gente vai ter menos chuva, é aquele período de julho, que a gente vai para a praia, pegar um bronze e tomar um banho. As estações não mudam porque a Terra fica mais próxima ou mais distante do Sol. As estações mudam porque a Terra está se inclinando. Está não. Uau! Certo, está sim! Tá vendo? Como este giroscópio, a Terra gira em torno de um eixo. É essa coisa aqui, ó, uma linha reta em torno da qual o giroscópio roda. Vamos ver como isso está relacionado com a nossa Terra, tá? O giroscópio. Nós não podemos ver o eixo da Terra, mas se pudéssemos, veríamos que ele não é perpendicular em relação ao plano da sua órbita em torno do Sol. Tem uma inclinação de 23 graus e meio. Certo, então a Terra está inclinada em seu eixo invisível. Agora, pelo amor de todas as criancinhas que estão nos assistindo, o que isso tem a ver com as 4 estações? Para explicar, eu gostaria que recebêssemos o homem que descobriu que a Terra gira em torno do Sol e não ao contrário. Alô, quem me chama? Quem quer falar comigo? Nós queremos. Sim, nós queremos. Uau! Mas você pode fazer o favor de nos dizer o que o eixo da Terra tem a ver com as estações? Claro que sim, querida. Mas primeiro eu preciso de um globo. Olha, não tem nada escondido, não é incrível? Chamamos esta metade de cima da Terra de hemisfério norte. Agora, esta outra metade de baixo chamamos de hemisfério sul. Como o eixo da Terra está inclinado, em um momento o hemisfério sul está virado para o Sol e em outro momento é o hemisfério norte que está virado para o Sol. Aquele que está virado para o Sol recebe mais energia solar. Isso torna mais quente. Quando está quente é verão. Certíssimo, doçura! Até agora, vimos um eixo inclinado e um hemisfério norte e um hemisfério sul. Vamos colocar isso no nosso Big Sensor. Esta engenhoca, também conhecida como planetário, mostra o relacionamento da Terra com o Sol. Nós tiramos os outros planetas porque quem é que precisa deles? Não precisamos deles para explicar as estações. Vamos virar o Sol. Ney? Fala, chefinho! Quando a Terra está nesta posição, em sua natural órbita em torno do Sol, é verão no hemisfério norte.
Veja, há mais raios diretos da luz solar brilhando na metade norte da Terra. E há raios de luz solar de baixa inclinação brilhando aqui no hemisfério sul, onde é inverno. À medida em que a Terra continua na sua órbita, o hemisfério sul recebe mais luz solar direta. Agora o hemisfério sul está voltado para o Sol e o hemisfério norte está voltado para o outro lado. Zalum! É verão no sul e inverno no norte. E no caminho para o verão e o inverno temos a primavera e o outono. Então, Verônica primaveril de outono invernoso, é por isso que existem as estações. Mais uma vez, obrigado por sua carta. Onde é que o sol não brilha durante meses a fio? Bem, É no Polo Norte e no Polo Sul. Quando o hemisfério norte está inclinado contra o Sol, o Polo Norte tem meses e meses de escuridão. E o Polo Sul tem meses de luz. Mas, quando o hemisfério sul está inclinado contra o Sol, acontece o contrário. E falando de dias longos, o nosso já está acabando. isso. Até a próxima vez. No mundo de